Paz do Senhor, igreja, boa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos, né? Numa quarta chuvosa, mas graças a Deus, o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, para a honra e glória do santo nome dEle, né? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Hoje vai ser em dois livros, né? Primeiro, Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20, vamos lá. Então Jesus se aproximou-se dele e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora eu peço aos irmãos para ir em a carta 2 Coríntios, mais uma vez, vamos ler nessa noite, né? Agora capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 6. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos com alguns de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita do nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisas alguma como a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha entrar nos nossos corações, ó Pai, nessa noite, mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja, mais uma vez. Nessa noite, a gente vamos falar sobre vamos relembrar numa quarta de renovo, relembrar a nossa grande missão na Terra. Nós temos uma missão, né? Então a gente vai falar algumas etapas da missão da Cartas Vivas. Etapas da missão Cartas Vivas. Quem é a carta viva? Somos nós. Nós somos carta viva nessa terra. Então vamos falar um pouco sobre isso. E aí, eu queria perguntar aos irmãos, estou vendo muitos assim, mais experientes, né? Quem é da época da carta aí? De cartinha, que enviava para o namorado? A maioria da igreja, eu também sou. A maioria da igreja, né? As cartas eram um meio de comunicação, né? Era um meio de a gente transmitir o nosso carinho pela namorada, pelo namorado, pela pessoa que a gente gostava, ou para abençoar algumas pessoas, né? E no contexto bíblico, a carta ela sempre foi enviada. A gente acabamos de ler a carta de 2 Coríntios, que é uma carta de Paulo aos Coríntios. Então a carta ela sempre foi feita, né? Sempre foi, e na nossa vida não é diferente. Então, aqui eu estava refletindo sobre as cartas vivas, né, que somos nós, e Deus me deu essas duas palavras, né, nessa noite, Mateus 28, do 18 ao 20, que é a grande comissão. É a grande comissão de Deus. E agora a segunda carta aos Coríntios, de 3 ao 6, que fala sobre cartas. Então a gente vai fazer uma conexão sobre esses dois livros, essas duas passagens. Primeira coisa, quando a gente pensa sobre cartas, a gente tem que saber que tem que ter o remetente. Quem é o remetente, Rodrigo? É o quem envia. Os mais novos talvez não saibam dessa palavra, remetente, né? O remetente é quem envia a carta. É a pessoa que criou ali a carta para enviar. Então esse é chamado remetente, você jovem aí. E o remetente das cartas vivas é quem? É Deus. Deus é o remetente da carta viva, que é eu e você. Ele nos criou com uma missão, com um propósito, dessa carta ser enviada.
Então, primeira coisa que nós devemos entender, e Mateus 28:18 fala, olha o que Mateus 28:18 é a primeira parte. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, Filho de Deus, estava falando que a carta, que era ele também, veio com a autoridade de quem? Dos céus, de Deus. Então essa carta, ela é enviada, ela foi remitente, né, de Deus. Ele está falando, e o 2 Coríntios, também que a gente acabou de ler, no 3 e o versículo 5, na primeira parte, que a gente acabou de ler, no 5, ele fala assim: não que possamos vindicar qualquer coisa com base nos nossos entendimentos, mas nossa capacidade vem de Deus. Então a carta viva, que é eu e você, fomos enviadas por Deus. Isso é que a gente tem que entender. Eu e você não fomos criados sem propósito. Nós temos o propósito. Eu acabei de falar novamente que quando eu era remetente, quando a pessoa fazia a carta, ela tinha um propósito de enviar. Não era verdade? Muito triste você fazer uma carta e a carta ficar lá guardada e não ser enviada a missão, a pessoa que chegaria a carta. Então isso é muito importante, porque o autor, a gente tem que entender que o autor da carta é Deus, não é eu e você. Nós somos a carta, mas quem é o autor da carta é Deus. Ele que nos criou, Ele que tem um propósito na nossa vida e através de nós. Devemos sempre lembrar disso. Isso é muito importante. E Ele que define a mensagem. E eu, quando tive a oportunidade de estar aqui mais uma vez, eu tive que estudar, eu tive que meditar e orar a Deus, de fato, o que Ele queria trazer à igreja do Senhor. E Ele me deu essa mensagem. Então, tudo o que nós fazemos, ou que nós pensamos, devemos vir de Deus. Devemos pedir a Deus, porque não é pela nossa capacidade. Acabamos de ler sobre isso. Não é porque eu sei mais ou menos, é porque eu sou dependente de Deus. Eu preciso da graça, do amor dele todos os dias. E eu posso entender que tudo é para Ele, e tudo é por Ele. Se estamos aqui, é por Ele. Que Deus nos abençoe, é por Ele. Então, que a gente possa entender sobre isso. E é importante, a missão dessa carta não nasce na igreja, mas nasce no coração de Deus. Ela não começou na igreja, ela começou em Deus, no coração de Deus. É lá. E é isso que a gente tem que saber. Nós não somos autores, somos um instrumento na mão dele. Temos que entender mais uma vez sobre isso. Você e eu somos usados por ele. E aonde Deus nos enviar. Ah, Rodrigo, o pastor, o pregador, quem está aqui dirigindo é mais importante? Claro que não. Todos nós somos um instrumento na mão de Deus. Meu irmão, você na tua escola, você na sua faculdade, você no seu trabalho, você na sua família, você na sua vizinhança, você tem que ser um instrumento na mão de Deus. Só que a gente se limita muitas vezes, ah não, esse é o papel dos líderes, papel dos pastores, mas é o nosso papel. Nós somos a carta viva, enviada de Deus para essa terra. Então que a gente possa sempre lembrar isso. Temos uma missão. E essa carta foi criada por Deus. Nós, que somos a carta vivas, somos criados por Deus com uma grande missão. A comissão, que a gente acabou de ler, a grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então não é papel só de um ou de outro, somos todos nós. O segundo ponto, que é importante a gente falar, a carta somos nós, pessoas transformadas. Você já recebeu carta? Eu já enviei e já recebi, E se eu e você estamos nessa noite aqui, porque foi alguém usado por Deus para pregar o evangelho para você. Então você recebeu essa carta. Você, em algum momento da sua vida, você recebeu. Isso é maravilhoso, saber que a gente é reconhecido por Deus. Saber que Ele enviou uma carta para nós. Isso é muito importante, porque, gente, não é todo mundo que tem privilégio de nascer no berço do evangelho. Não é. Todos nós aqui, quem é mais experiente, mais uma vez, tem uma história de vida. Passou por muitos momentos difíceis, complicados, mas graças a Deus a carta do Senhor chegou na sua vida, em algum momento. E hoje você reconhece que você também é uma carta. Então, se você é uma carta uma carta chegou a você e você conheceu a Deus, hoje, meu irmão, eu estou te encorajando a ser essa carta viva que agora vai enviar para outra casa, para outra família.
Isso é muito importante. Nós não temos um propósito de ficar só sentado no banco. Temos um propósito de ser enviados, servindo ao Senhor nessa terra, no templo, na terra, nessa geração. Eu falo que eu não fui criado nessa geração para ficar em silêncio. Desde quando Deus me usou, Deus começou a falar comigo, eu sinto arder no meu coração de pregar o Evangelho, porque as boas novas chegou a mim, e essas boas novas precisam chegar nas outras vidas, e não depende só de mim, depende de nós, depende de você, meu irmão. Você faz parte disso. É muito bom fazer parte da obra de Deus nessa terra. É maravilhoso ver a mão dele poderosa, transformando vidas, curando pessoas, restaurando casamentos, restaurando famílias, vendo vidas transformadas de fato. Então, meu irmão, o Evangelho não é comunicado apenas por palavra. Isso é muito importante. Eu não preciso pregar o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso, aonde eu estiver, que a presença do Senhor está comigo, as pessoas possam reconhecer. Ah, não porque o Rodrigo é bonito, porque o Rodrigo... Não é sobre isso. É porque a presença do Senhor está comigo. E a presença do Senhor está com você. Então, para você pregar o Evangelho, não precisa falar nada. É você viver o Evangelho. É a sua prática, é a sua conduta, é seu caráter. Caráter cristão, meu irmão. Você está vendo algo errado no seu trabalho. Eu já passei por isso. Algo que está te incomodando, não faça, meu irmão. Ah, mas Rodrigo, eu vou perder o meu emprego. Perca, mas não faça uma coisa que não é do seu caráter, não é do caráter cristão. Nós passamos por muitos momentos que às vezes a gente pensa e acontece, né, de fato, que a gente pode se escorregar, acontecer, mas sempre lembrar, eu sou uma carta viva de Deus nessa terra, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão dada, e missão dada é missão cumprida. Temos que cumprir a missão de Deus nessa terra. Nessa quarta de renovo, meu irmão, eu lembro você da sua grande missão, da minha missão, de servir ao Senhor nessa terra, de pregar o Evangelho, ser pescador verdadeiramente de homens, como Jesus falou. Agora vocês não vão ser pescadores mais de peixes, mas de homens. Gente, tem muita gente perdida lá fora, tem muita gente se afundando, e eu e você conhecemos o verdadeiro amor, vivemos esse verdadeiro amor. Não que nós passamos momentos difíceis, todos nós passamos. Ele nunca falou que a gente não ia passar, mas Ele estaria com a gente todos os dias, como Ele falou também aqui na grande comissão: estarei com vocês todos os dias, eu vou ajudar vocês. Então nessa missão, nessa grande missão nossa, que a gente é carta, a gente não está sendo enviada por nós mesmos, é por Ele, não é por nós mesmos. Ah, eu vou ali. Não, Deus vai te encaminhar, meu irmão, Deus vai te orientar, e você vai chegar num momento em alguns lugares que você nem imaginaria, mas a partir de Deus vai fazer obra na sua vida, e através de você vidas vão ser transformadas. Então, que a gente possa, em 1 Pedro 2,12, pode abrir, é 1 Pedro 2,12, olha o que a carta fala, 1 Pedro 2,12, pode colocar aí? 1 Pedro 2,12, tenham conduta correta, tenham conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles se acusem da prática mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Olha como que eu e você, a gente não participa do Big Brother, graças a Deus por isso, mas a gente é vigiado 24 horas. Eu sempre falo isso para os jovens: você é vigiado 24 horas, meu irmão. Quem está te vendo 24 horas? Deus. Deus está nos vendo. Você pode mentir para sua mãe, né, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, até de você mesmo, mas para Deus a gente nunca pode mentir, a gente nunca pode se esconder, nem embaixo da cama, Rodrigo, nem embaixo da cama, Ele vê a gente lá. Então, que a nossa conduta, a gente é um espelho, meu irmão. Deus está olhando você, as pessoas estão olhando em você, não é para você se gabar, não é sobre isso, que não somos melhores que ninguém. Lembrar disso, nós não somos melhores que ninguém, mas temos o melhor. Temos o Deus Todo-Poderoso, que nos ensina cada dia a servir, a adorar Ele. Então, que a nossa conduta, o nosso Evangelho verdadeiro, possa ser a nossa vida, não só de boca, mas de atitudes, de ações. Porque a gente fala, né, sempre fala: eu amo meu irmão, mas você não ora pelo irmão, você não procura o meu irmão,
Você fala que ama meu irmão, mas você não faz nada. Que ação é essa, meu irmão? É uma ação parada? Nós não devemos só te falar, devemos agir. É o momento de agir. A terceira parte dessa etapa da missão Cartas Vivas é o conteúdo da carta. É o conteúdo que está em você. O que você tem aprendido? Tudo nosso aprendizado nos cultos, nas EBDs, não é para ficar retido. Não adianta nada eu vir aqui mais um culto e ficar retido. Eu vim mais uma EBD abençoada e aprender e ficar retido. Eu tenho que praticar. Eu preciso praticar o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é prática. É aprender, claro, precisamos sentar, precisamos aprender, precisamos estudar, é muito bom, é muito importante, mas precisamos praticar. Em Mateus 28, 19, ele fala, portanto, ide. É a ação de ir, não é ficar parado. Momento, a palavra de Deus fala que tem momento para tudo. Tem um momento a gente ficar parado na aula, vamos lá, vai ter um momento de perguntar também, e vai ter um momento de acabar a aula e a gente agir. Então, que eu e você, esse conteúdo da carta, é o que? O que é o conteúdo? É o Evangelho de Cristo. É o que eu e você tem aprendido nas quartas-feiras, nos domingos. É o que a gente tem aprendido na nossa vida cristã. Ah, Rodrigo, eu já estou tanto tempo no Evangelho. O que você aprendeu, meu irmão? O que você tem praticado sobre isso? Posso ter 30 anos, mas eu não pesquei uma alma para o Senhor. Tem alguma coisa errada aí. Nós devemos praticar o Evangelho, devemos agir. O id, meu irmão, o id não é ficar parado, é ir. Mas claro, para ir você tem que vir primeiro, você tem que buscar o Senhor, você tem que aprender dele, você tem que se alimentar dele, porque um fraco não pode alimentar outro fraco. A gente tem que se encher, temos que se fortalecer, e aqui a gente está nesse momento de fortalecimento. Então que você possa sair dessa noite, meu irmão, com essa força, lembrar sua missão, a nossa missão, de evangelizar, de pregar o Evangelho lá fora, de praticar. Não tenha vergonha do Evangelho, meu irmão. Quantos irmãos, é triste falar sobre isso, é cristão aqui e lá fora não é. Que conduta é essa? Tem vergonha? Sirva ao Senhor. E é muito bom, mais uma vez, meu irmão, é muito bom participar da obra do Senhor nessa terra. É muito importante. E algumas perguntas a gente precisa ser dita nesse conteúdo. Quem é Jesus? Quando a gente prega Jesus, a gente tem que saber quem é Jesus. Eu não posso pregar Jesus que eu não conheço. Eu tenho que falar quem é Ele. Eu tenho que ter essa resposta. Eu tenho que entender de fato quem é Jesus. E não é o Jesus que viveu só, é o Jesus que vive em você até hoje. Outra pergunta, Ele é o único caminho, não tem outro caminho. Nessa carta tem que estar claro isso. Ah, Rodrigo, todos os caminhos levam ao Senhor. Não leva. Ele é o único caminho. Então, que eu e você possa ter essa pergunta, e Ele nos leva à vida eterna. Rodrigo, mas a gente não morre? A gente morre nesse corpo carnal, mas a nossa vida, o nosso espírito será eterno. Essa é uma pergunta que sempre tem que estar nas nossas cartas, porque essas são dúvidas do mundo, gente. Foram dúvidas nossas há alguns anos atrás. E lá a gente acha, Rodrigo, ninguém conhece Jesus? Tem muita gente que não conhece Jesus. Tem muita gente que não sabe que Ele é o único caminho. Tem muita gente que acha que a vida ela não é eterna. Ela é só aqui, vamos aproveitar a vida aqui, e morreu e acabou. E não é assim. Então que eu e você possamos que esse conteúdo da nossa carta seja o Evangelho de Cristo. Seja o que você e eu temos aprendido. Meu irmão, não vale a pena nada você estar aqui e não aprender. Não vale a pena nada você vir em cada culto, adorar o Senhor, servir ao Senhor, estar aprendendo sobre Ele e não praticar. Nós devemos ser praticantes à obra do Senhor. Amém? O quarto ponto é o destinatário, né? Rodrigo, quem é o destinatário? É a pessoa que está sendo recebida essa carta, né? Então, a pessoa que está recebendo é quem? As pessoas que precisam de Jesus. Se não acabamos de falar que o conteúdo da carta é sobre Jesus, é sobre o Evangelho de Cristo, essas pessoas que vão receber a carta é quem precisa. Está escrito na mente, na testa da pessoa que ela precisa? Você vai ver lá fora, você vai sair daqui, vai estar escrito na testa da pessoa? Não vai estar. E como que a gente vai identificar? Você vai ver ações.
Deus vai mostrar sonhos para você. E a gente tem várias ações, várias pessoas ao nosso derredor, meu irmão. É na sua família, é na sua vizinhança, é no seu trabalho. Então que eu e você, a gente possa estar atento às oportunidades de pregar o evangelho. Às vezes a gente acha, mais uma vez, acha que pregar o evangelho é aqui. Não é só aqui, é sentado na cadeira lá da praça, no ponto de ônibus, dentro do ônibus ou metrô. É o momento do evangelho, de falar de Deus, de pregar o evangelho. Eu lembro que na época que eu estudava, no ensino médio, era no intervalo. Era no intervalo que eu aproveitava a oportunidade, que não estava em aula, não precisava distrair, eu chegava lá e evangelizava, meu irmão. Então é isso que é importante, que eu e você, a gente possa ter, ficar atento, né, às oportunidades que a gente precisa, porque as pessoas estão precisando de Deus, gente. Cada dia mais a gente vê que o mundo precisa de Deus. Cada hora é tragédia atrás de tragédia. A gente liga a televisão, é tragédia, a gente desliga, liga de novo, é tragédia. Todo minuto. Então, o que ele fala em Mateus 28:19? Todas as nações. O evangelho não é só para você. Muito bom, graças a Deus a minha casa está salva. Amém por isso. Mas não é só para a sua casa. É para todas as casas. O amor que nós conhecemos, as pessoas precisam conhecer. E Rodrigo, não é todas as pessoas que conhecem lá fora. É triste isso. E tanta gente aqui dentro. Quais ações que estamos fazendo lá fora? Precisamos essa ação. Então, essas pessoas são as perdidas. Gente, quando a gente conversa com algumas, totalmente perdidas. Pessoas que não conhecem, assim, de fato, a vida. Entre os vícios, né? Tantas pessoas que são viciadas, que não sabem viver. Então nós sabemos a vida eterna, conhecemos a vida eterna. Então que a gente possa pregar o evangelho, né? Que a gente possa ter essas oportunidades e agir de fato. E aí tem tantas ondas, a gente fala no PGM, famílias, gente, evangeliza a sua família. A gente tem que abençoar lá fora, amém, mas temos que abençoar a nossa casa. Temos que ser bênção dentro da nossa casa, da nossa família, ser luz lá. Precisamos pregar o evangelho na nossa casa, nas escolas, na cidade. Então, essas pessoas que estão recebendo, gente, elas precisam de Cristo, mas elas precisam de você, porque Jesus falou lá para os discípulos: vocês vão fazer muito mais que eu. Por quê? Porque estariam em todos os lugares, até os confins da terra, e eu e você temos oportunidade de pregar o evangelho em vários lugares, amém? Gente, o quinto, o Espírito Santo que escreve a carta. Essa carta foi enviada por Deus, né, com um propósito. Ela foi escrita, né, ela é a nossa vida, o que a gente tem aprendido, o conteúdo é Cristo, mas é o Espírito Santo que escreve cada dia. É Ele que instrui cada dia. O que significa isso, Rodrigo? Rodrigo, eu não tinha nada a falar, e Deus te deu a oportunidade de falar aquilo. Vocês acham que é por mim mesmo que eu estou aqui? É porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. Então o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo que escreve a carta cada dia, a carta viva que é eu e você. Então a gente precisa, aí ele fala, né, em 2 Coríntios 3:3, o escrito pelo Espírito de Deus. É a palavra que sai da sua boca, é conduzida pelo Espírito Santo, meu irmão. Ah, Rodrigo, eu sou incapaz. É verdade, mas Ele nos capacita, Ele nos ajuda. É para o ministério dele, sempre falo isso. Quando a gente vai fazer algo, né, um culto, algum encontro, sempre acontece algo para não acontecer, porque o mundo espiritual está agindo, gente. Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. Eu vou revelar uma coisa para vocês, que eu saindo de casa, eu me senti mal, comecei a me passar mal. O mal-estar muito grande agora, antes de sair de casa. E eu pedi a Deus: Pai, eu tenho um compromisso com a sua obra. Não deixa nada e ninguém pedir. Me renova. E Deus tem me renovado aqui. Eu estava sentindo, até ali eu estava sentindo. Então Deus é para Ele. Se entrega para Ele, meu irmão. Não é pela força da sua saúde, não é pela força do seu braço. É para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então que você, conduzido pelo Espírito Santo, possamos servir ao Senhor nessa terra. E por último, a missão. Tem uma missão. Essa carta, ela não foi enviada, ela não está sendo escrita diariamente, ela não está sendo enviada sem missão. Ela tem uma missão, ela tem um propósito de chegar.
E a gente falamos sobre as pessoas que estão recebendo elas, mas é entregar a carta. A carta, ela tem que ser entregue. A carta, ela não pode ser parada ali, ela não pode ficar fora, guardada, ela tem que ser entregue, porque a partir da carta entregue, Cristo entra na vida da pessoa, o Senhor entrou na vida da pessoa, e aí não precisa mais da gente, não precisamos sim, precisamos estar lá do lado do irmão, mas o Espírito Santo, que conduz essa carta, que escreve essa carta, ele está ali no controle. Então, meu irmão, não vamos viver nessa terra sem essa missão. Vamos sempre lembrar da missão que eu e você estamos nessa noite, de aprender o Evangelho. Mas para quê? Para aprender só? Não, mas para praticar, para ser essa carta viva de fato, em nome do Senhor Jesus. Ser chamado, nós fomos chamados por Cristo, devemos trabalhar na obra. É uma grande obra, gente, é uma grande obra, e a obra precisa de pessoas. Então que eu e você nessa noite possamos relembrar a nossa missão, do propósito da carta e a missão que ela foi dada, e a gente, em nome do Senhor Jesus, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas, enviaremos essas cartas em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.